Irmãos, nós vamos estudar a lei de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A coisa mais comum, irmãos, que nós ouvimos hoje, por outros irmãos de outras igrejas, de que a lei foi abolida. Quem já ouviu esse discurso? Levante a mão aqui para mim. Que a lei de Deus foi abolida, que nós não precisamos mais guardar a lei, que a lei é coisa do Antigo Testamento. Interessante que essas pessoas que defendem essa tese, que defendem essa ideologia, eles são a favor do dízimo. Porque o dízimo também está lá no Antigo Testamento, né, querido assim? Então, se Deus aboliu a lei, então vamos abolir o dízimo também. Irmãos, isso é discurso de Satanás. Atacar a lei de Deus é atacar o próprio coração de Deus. Porque a lei de Deus ela é a base do seu governo e é a forma com que Deus rege o mundo. Se nós tirarmos a lei de Deus, para que serve a graça? Perceba, irmãos, que essa é a estratégia do diabo. Porque se eu tiro a lei de Deus, eu estou tirando o plano da salvação. Porque Jesus já morreu na cruz para mostrar que a lei de Deus é eterna, ela não pode ser alterada. Nós percebemos que quando Caim assassinou seu irmão Abel, a lei não tinha sido codificada. A lei ainda não tinha sido decodificada em tábuas de pedra. Mas percebemos que já existia um princípio moral. Porque Caim foi castigado pela transgressão do mandamento de não matarás. A gente percebe que antes da lei ser decodificada, ela já existia. A lei de Deus é tão eterna como o nosso Deus é eterno. Mas infelizmente o diabo ele tem usado ideologias, filosofias para atacar a lei de Deus. Aí diz, não, a lei é coisa de adventista, o salmo é coisa de adventista, meu amigo. A lei é de Deus, foi Deus que escreveu. O seu próprio dedo, em 2 vezes, nós vamos ver os textos aí, mostrando para nós que não resta nenhuma dúvida que a lei de Deus não foi escrita por Moisés. Porque mudar a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma coisa, a lei de Deus é outra. Claro que muitas das leis de Moisés, aquelas leis de sacrifício, dos santuários, elas foram canceladas na cruz. Portanto, que quando Cristo morreu, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, dando enfim, cancelando aquelas leis. Mas a lei de Deus, a lei de Êxodo 20 jamais, nunca passará. Porque ela é eterna como o nosso Deus é eterno. Mas antes da gente dar início, irmãos, eu convido o irmão dele que você está. Feche seus olhos, é o nosso costume, né? Nós nunca lemos a palavra de Deus sem antes orarmos. Querido Deus, eterno Pai, aqui está uma parte do teu povo, Senhor. Estamos aqui no teu santo dia, na tua santa casa, e viemos aqui, Senhor, para adorar e exaltar o teu santo nome. Nesse momento vamos abrir a tua santa palavra, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, Senhor. Venha nos dar sabedoria para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Nos ensina, nos instrui, e que teu Espírito Santo seja o nosso professor, Senhor. Porque sabemos que quando ele é chamado, ele se faz presente. Perdoa nossas falhas e imperfeições. É tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão vai colocar o primeiro texto para a gente analisar aqui no slide, que está em Êxodo 31, 18. Irmãos, a gente percebe que em Êxodo 20, quando Deus começa a tratar os 10 mandamentos, o que é que vem antes? Eis que eu te tirei da casa do Egito, da casa da servidão, da terra do Egito, da casa da servidão. Primeira coisa que a gente analisa, irmãos, a lei de Deus, ela não é para nos escravizar. A lei de Deus, ela é chamada em Tiago, lei perfeita, lei da liberdade. Agora muitos irmãos dizem, os adventistas são legalistas, vivem na lei. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, nós somos salvos exclusivamente pela graça. Isso não tem o que dizer, está lá em Efésios 6, pela graça sois salvos, não é por obras, para que ninguém se glorie, é exclusivamente pela graça. Não há dúvida que nós somos salvos pela graça. Agora só, que o fato de eu ser salvo pela graça, isso me dá liberdade. Eu posso transformar a liberdade que Deus me deu, que libertinagem? Claro que não posso. Nós temos que entender qual é o papel da lei e qual é o papel da graça. Nós nunca ensinamos, a igreja adventista nunca ensinou que nós somos salvos por guardar a lei, mas guarda a lei quem é salvo. Porque quem é salvo em Cristo, ele é salvo para quê? Para as boas obras. O próprio apóstolo Paulo fala. Mas infelizmente, irmãos, como hoje o tema da escola sabatina foi um tema muito importante,
e foi falando de textos mal interpretados, se baseia justamente na pregação de hoje. Textos fora de contextos, mal interpretados por alguns irmãos, que muitas vezes estão ensinando uma ideologia, uma filosofia que não é bíblica. E aqui nós vamos ver, assim diz o Senhor. Primeiro texto, Êxodo 31. Tendo acabado de falar com eles no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Aqui está, irmãos, a primeira controvérsia de que a lei não foi escrita por Moisés. Agora, só que a lei de Moisés, que eram as leis de sacrifício, elas foram escritas em livros. Também o texto está anotado para a gente analisar aqui. Moisés escreveu várias leis em livros. E essas leis que Moisés escreveu, elas foram colocadas dentro do lado de fora da Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança que estava no lugar santíssimo, que tinha ali uma tampa chamada propiciatório, que tinha os querubins de frente um para o outro, todo de ouro, revestido de ouro. Ali estava a própria presença de Deus. E dentro daquele local, ali do baú, que era um baú de ouro, estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná, que é o chamado pão dos anjos. Esta lei, as duas tábuas foram colocadas ali dentro do lugar santíssimo. Agora o livro da lei, ele foi colocado do lado de fora da arca, que eram as leis de saúde, que eram as leis de física e outras leis que Moisés escreveu no seu livro. Agora muitos irmãos se confundem com o que é o livro da lei e o que é as tábuas da lei. Primeira coisa que a gente analisa aqui, irmãos, ao ver que Deus escreveu essa lei com o seu próprio dedo e em tábuas de pedra, isso já tem uma mensagem muito importante para nós. Por que em pedras? Porque pedras, irmãos, quer dizer eternidade. Pedras quer dizer que duram para sempre. A lei de Deus, ela é eterna e perfeita como Deus é eterno. Mas infelizmente, queridos irmãos, a lei de Deus ela tem sido alvo do ataque de Satanás. A gente vê que o próprio profeta Daniel, que estamos aqui, há 600 anos antes de Cristo, ele, inspirado por Deus, ele diz que viriam poderes políticos, religiosos, queriam atacar a lei de Deus, queriam mexer na lei de Deus, queriam mudar as verdades de Deus em mentira. E hoje nós vemos o que está acontecendo com o cristianismo. Verdades são pontos vitais, estão sendo deixados de lado, outros estão jogando debaixo do tapete das igrejas, outros querem empurrar em nós de goela abaixo, que não estão na Bíblia. Eles deixam mais de 200 textos da Bíblia que falam do sábado e se agarram apenas no texto. Está lá em Atos 7. Depois eu vou explicar para os irmãos na frente. Aí está, irmãos. Deus escreveu sua própria lei, no seu próprio dedo. A Bíblia diz que o monte pegava e tremia, os anjos estavam presentes. Como é que Deus vai abolir uma lei? Se Deus abolir uma lei, vai ter que abolir o dízimo, vai ter que abolir muitas coisas. E aqui, irmão, está Deuteronômio 10:4. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba no monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas a palavra que estava nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subiu ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que havia falado a você no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Quando Moisés recebeu as 2 tábuas no monte Sinai, e que ele passou 40 dias e 40 noites com Deus, presente com Deus, ele chegou ali no acampamento, eles estavam, o que, irmãos? Eles ergueram um bezerro de ouro. Estavam adorando, prestando o que? A homenagem. Eles já estavam transgredindo não só o primeiro, como o segundo mandamento. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. O segundo, não fará para ti mais. E quando Moisés viu aquilo, Moisés ali teve um momento, um ataque de raiva, de fúria, ele quebrou as 2 tábuas. Moisés, mas vocês... Eu estava no Monte Sinai falando com Deus, Deus me deu a lei, me deu os mandamentos, vocês já estão quebrando as leis, jogou as tábuas no chão. Agora Deus chama Moisés novamente, dá-lhe um puxão de orelha, Moisés,
trago de novo 2 tábuas, porque eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. Deus poderia ter mandado Moisés escrever. Ah, Moisés, já que você quebrou, escreva. Não, Deus. Perceba, irmãos, o grau de santidade que há na lei de Deus. A gente, quando analisa a Bíblia, a gente vê que Moisés escreveu, Tiago escreveu, Lucas escreveu, Mateus escreveu, muitos homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Mas a lei de Deus não otorgou ele a uma nenhuma. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo e 2 vezes em tábua de pedra. O que é que isso passa para nós, irmãos? Uma mensagem muito importante, que a lei de Deus não pode ser mudada. Ela não pode mudar. A lei de Deus é perfeita, santa como Deus é santo. Por isso que Deus escreveu 2 vezes com o seu próprio dedo. Deus não otorgou a homem nenhum escrever, mas ele mesmo escreveu. Um dia o irmão perguntou, isso é até uma coisa interessante que eu achei bastante interessante. Eu disse, irmão, você sabe qual é a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus? Digo, irmão, só pode ser os 10 mandamentos. Porque Deus, Ele mesmo escreveu. Ele não inspirou o homem nenhum escrever essa Bíblia. Pode passar. Aí está, irmão. Aí já trata do livro. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo, peguem este livro da lei e coloquem do lado de fora da arca, da aliança, do Senhor seu Deus, para que fiquem ali como testemunho contra vocês. Esse é o livro da lei. Este é o livro que muitos irmãos de outras igrejas, até irmãos sinceros, que eu não tenho dúvida de ver essa expressão, tem muita gente sincera, que ama Jesus, mas que eu tenho certeza que Deus vai mostrar a verdade dessas pessoas. Porque são pessoas sinceras. E que muitas vezes distorcem os textos, não analisam, não lê o texto dentro do seu contexto e pregam uma graça que na realidade não significa, é uma desgraça. Estão transformando a graça do Senhor Jesus numa verdadeira desgraça. E que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe essa teologia? Uma vez salvo, salvo para sempre? E o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Antigo Testamento, diz aquele que está em pé, para que não caia. Nós estamos sendo salvos. Sendo salvos. Mas para isso temos que andar em conformidade com a lei de Deus. O apóstolo Paulo vai explicar, nós temos textos aqui, qual a função da lei e qual a função da graça. Coisa simples, ambos caminham juntas. A lei, ela não salva. A lei não tem poder para nos salvar. A lei só tem uma função, é nos condenar. Mas quem é que nos leva a lei, a obediência? Cristo, o próprio Jesus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força para andar em conformidade com a lei. E aí está o Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? Eu posso negligenciar o mandamento? Não. São 10 mandamentos. Mas infelizmente, grande parte do mundo cristão, hoje religioso, só guarda 9. Enquanto Tiago diz, aquele que tropeça em um mandamento, se torna culpado de quê? De todos. A lei de Deus é como uma corrente. Se você quebrar, não tem mais jeito, não tem como mudar. Não adianta guardar 9, não adianta guardar 8, não adianta guardar 7. São 10. Mas muitos deixam o quarto mandamento de lado. Aí você percebe, irmãos, que grande parte de todas as igrejas hoje, elas aceitam que eu não posso ter outros deuses diante de mim. Toda igreja aceita que eu não tenho que fazer para mim barra de estrutura. Toda igreja ensina que eu não devo matar, que eu não devo roubar, que eu não devo adulterar. Aceitam, mas nenhum concorda com o quarto mandamento. Somente nós adventistas, que amamos a lei de Deus, nós temos prazer na lei de Deus. E por que desprezar um? Por que colocar um debaixo do tapete? E querer arranjar argumentos e filosofias que não estão de acordo com a palavra? Então o Salmo aqui está dizendo que todos os mandamentos de Deus são verdades. Eu não posso negligenciar nenhum. Eu não posso deixar nenhum de fora. Todos são verdades. Aqui que escreveu foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos passar. Eclesiastes 12:13. Olha o que é que o sábio Salomão, o homem mais sábio que viveu na terra. De tudo que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas e sejam más. O homem sabe Salomão. Ele está dizendo aqui em outras palavras, olha, de tudo que você tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pois é dever de quê? De todo homem. Aí vem os evangélicos, não, os mandamentos são só para os judeus. Porventura, Salomão classificou aqui que os mandamentos são só para os judeus? Sim? Todo homem, seja judeu, seja grego, seja francês, seja alemão, seja português, para todos. Aí agora, irmãos, vamos passar para o Novo Testamento. Irmãos, aqui, esse slide que eu projetei para vocês é apenas um resumo. Porque se nós formos estudar esse assunto mesmo ao pé da letra e usar mais textos, dá vários e vários sermões. Vamos ter que tirar uma semana só para estudar esse assunto. Apenas um resumo que eu fiz para mostrar para os irmãos, que eu sei que os irmãos já conhecem, os irmãos já sabem. E fiz apenas um resumo. Aqui está Jesus Cristo. O que Jesus falou da lei? Porque para muitos hoje, ao morrer na cruz, ao se entregar na cruz, Jesus Cristo cumpriu a lei. A lei acabou. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, destruir a lei. Eu não vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, e vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Esse é um dos versos mais mal interpretados hoje. O fato de Jesus dizer que cumpriu a lei, para muitos ele cumpriu no sentido de acabar. Ah, Jesus cumpriu a lei, eu não preciso mais cumprir. É assim, irmão? É assim que a Bíblia está ensinando para nós, irmão? O fato de Jesus cumprir a lei, isso significa que nós cristãos hoje não precisamos mais cumprir? Claro que não. Quando Jesus diz que veio cumprir a lei, essa palavra cumprir, ela vem do verbo plero, e quer dizer, irmão, encher, mostrar, dar um novo sentido à lei. Quando Jesus fala que ele não veio abolir a lei, não veio destruir a lei e os escritos de Moisés no Antigo Testamento, que ele veio cumprir, porque é tudo aquilo que se cumpriu nele. Aí o cara chega, eu sou pastor, a lei foi abolida, não preciso mais cumprir a lei. Isso é discurso de Satanás. E quando você prossegue no verso 19, 20, 21, você vê que Jesus completa a lei. Jesus fala: veja o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão já é homicida. Aí Jesus continua, ele trata a questão do adultério. Veja o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus aboliu a lei? Ele completou, ele encheu a lei. Eles fogem da lei de Deus, porque a lei do Sinai só era considerada um adultério se houvesse um contato físico entre homem e mulher. E a questão de não matar, se você matasse uma pessoa. Agora Cristo completa: olha, se você se irar, você já é homicida. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, nem precisa nem contar que você já adulterou com ela. Percebe, irmãos? Jesus encheu a lei, ele completou a lei. Aí os camaradas fogem da lei do Sinai e caem na lei de Cristo como a. Olha a estratégia do inimigo. Olha como o inimigo trabalha para distorcer as escrituras e cria tantas ideologias que não estão de acordo com a palavra. Pode passar hoje. Agora o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Antigo Testamento, o homem da graça, o apóstolo dos gentios. Eu vou dizer: Paulo aboliu a lei, Paulo foi contra a lei. Paulo nunca foi contra a lei. Primeira coisa que a gente tem que analisar, lá em Mateus 23, vou deixar essa tarefa de casa para os irmãos. Leia Mateus 23 em casa. E veja Jesus censurando os fariseus. Jesus diz: olha, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles ensinam, mas não imiteis nas vossas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados, difíceis de carregar, colocam sobre os ombros das pessoas e eles com o dedo não querem obedecer. O que os judeus fizeram? Criaram regras sobre regras dos mandamentos de Deus. Só no mandamento do sábado tinham 613 regras. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo.
Irmãos, o sábado é o dia do Senhor. O que eu não devo fazer no sábado é trabalhar para o meu ganha-pão. Mas eu posso trabalhar para o próximo. Eu posso visitar hospitais. Eu posso visitar creches. Eu posso levar uma mensagem a uma pessoa que está precisando. O dia de sábado é o dia que nós mais trabalhamos. É o dia de vir para a casa de Deus. Mas os fariseus, aqueles homens, criaram regras. Você não podia andar 1 quilômetro no sábado, só você tinha que parar. Aí Jesus veio e questionou com eles, desmascarou aquele vídeo. Olha, vocês atam tanta coisa pesada sobre as pessoas, vocês não querem obedecer. E Jesus fala também, vocês são raça de víboras. Jesus desmascarou aqueles homens, irmãos. Só porque Jesus curou um paralítico no sábado, eles chegaram para Jesus, você está pecando. Jesus pecou curar no sábado? Não. Claro que não. Porque se ele tivesse transgredido o sábado, eu e você precisaríamos de outro salvador. Jesus não transgrediu um mandamento, ele cumpriu todos. Ele mesmo fala em João: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e ensino ao mundo permaneço. O fato de Jesus curar no sábado não é. Mas ele mostrou: vocês são hipócritas. Quer dizer, se o teu boi cair dentro do buraco de sábado, você não vai tirar de lá? Vai deixar morrer? Eles tiravam. Sabe por que eles visavam? Não? O lucro financeiro. Aí Jesus não pode curar este homem que está doente. Jesus desmascarou aqueles líderes religiosos. Aí veio o apóstolo Paulo: que diremos, pois? Que diremos então? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado se não for por intermédio de quê? Da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissesse, não tivesse dito, não cobiçarás. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Olha o que o apóstolo Paulo está falando na lei. O que é que o apóstolo Paulo está escrevendo para Romanos? Ele diz: olha, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei ela não tem poder para nos salvar, porque nós não somos salvos pelas obras da lei. Só que a lei, ela tem uma função de mostrar onde eu estou errando, onde eu estou pecando. A lei funciona igualmente ao espelho. Eu vou para o espelho, estou com o meu rosto sujo, o espelho me mostra. O espelho vai limpar meu rosto? Não. Ele não pode limpar, ele vai se despedir água e sabão. Limpa. O espelho mostra a minha condição, assim a lei. Quando eu olho para a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu vejo que eu sou um pecador. Mas eu vou a quem? Eu vou a Cristo. Porque só Ele pode nos justificar e nos levar a obedecer a Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz: olha, eu não teria conhecido a lei, o pecado, se a lei não me mostrasse. É um texto claro, vai e prossegue. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Nós não somos salvos pelas obras. Aí ele conclui: pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. A única função da lei é nos mostrar que somos pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei é santa, o mandamento é santo. Então, um dia um irmão da igreja disse para mim que a lei de Deus era uma maldição. Usa aquele texto de Gálatas, que nós vamos estudar hoje. Daqui a pouco. Irmão, você acha que Deus iria descer do céu, escrever sua lei, os anjos ali presentes, o monte fumegava, tremia, e você dizer que a lei de Deus é uma maldição? Agora, se você dizer que Cristo aboliu, cancelou a lei que era de maldição contra nós, eu concordo com você. Mas a lei, como princípio, já não é. Vai passar. Romanos 3,31, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, antes confirmamos a lei. Viu, irmão? Anulamos a lei pela fé de maneira alguma. Não, confirmamos a lei. Aí, muitos não, o apóstolo Paulo é contra a lei. Quer dizer que o apóstolo Paulo escreve umas coisas para Gálatas, os romanos já escrevem outra, os efésios já escrevem outra. É assim, irmão. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, maior teólogo do Antigo Testamento. E aí, ele vai para Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição que a lei tinha sobre nós, meu irmão? Nós somos pecados. Essa era a maldição da lei contra nós. E quando Adão pecou, quando Adão transgrediu, ele trouxe o pecado. E o que é o salário do pecado, segundo Romanos 6,23? É a morte. Morte eterna.
Mas Cristo nos resgatou da maldição que a lei tinha sobre nós, que era a nossa morte eterna, irmãos. Quando Cristo se entregou na cruz, que Ele pagou o nosso pecado, Ele aboliu a lei que era de maldição contra nós. O que era a maldição que ela tinha sobre nós? Era a nossa morte. E Cristo, ao se entregar na cruz, ao morrer na cruz, Ele pagou o débito. Eu não tenho mais nenhum débito para com a lei de Deus. Nós somos livres. Agora não somos livres para pecar. Claro que não somos. Aí já é misturar liberdade com libertinagem. E essa lei de Cristo, essa lei que era de maldição, vou citar aqui um exemplo. Eu vou dirigir o meu carro aqui. Aí o sinal está verde. Eu posso passar. Agora, se o sinal estiver vermelho, eu posso passar? Não posso. Se eu avançar o sinal vermelho, o que vai acontecer? O fotossensor vai bater a placa do meu carro e eu vou ser multado por desrespeitar a lei de trânsito. Assim funciona a lei de Deus. Quando o homem pecou, veio sobre ele o quê? A maldição da lei, que era a morte. Mas Cristo, ao se entregar na cruz, Ele pagou, Ele rasgou, meu irmão, a promissória. Aquele débito que nós tínhamos para a lei de Deus. Agora, só que a lei, como princípio, jamais, ela não pode ser abolida. Porque se a lei não é mais um princípio de vida para o cristão, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso maltratar meu pai e minha mãe. E isso é pecado. Então a lei não foi abolida. Vou passar. Colossenses, meu irmão, esse verso é muito importante. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, o que era esse escrito de dívida que era contra nós? Deixa eu citar aqui para os irmãos um exemplo que fica mais fácil. Quando eu compro uma coisa numa loja, eu não assino a promissória? Quando eu, digamos que eu compro aqui, eu compro esse microfone numa loja para pagar em 10 vezes. Todos os meses eu tenho que pagar e a pessoa lá me entrega uma promissória. Quando eu pagar a última promissória, o que acontece? Terminei, paguei a dívida, ok, pronto. Mas o que acontece se eu não pagar? A loja vai me ligar, vai me cobrar. E se eu não comparecer, o que vai acontecer? Meu nome vai para onde? Vai ficar com o nome sujo, não posso comprar mais em lugar nenhum. Esse escrito de dívida que era contra nós, quando Adão pecou, é como se Adão tivesse assinado uma promissória para com a lei de Deus. Todos nós tínhamos uma promissória para com a lei de Deus, um débito para com a lei de Deus, que era a nossa morte. Mas quando Cristo se entregou na cruz, que Ele morreu na cruz, e derramou o seu precioso sangue por mim, por você, rasgou uma cruz. Meu filho, está pago. Você não deve nada. Você é livre. Esse é o espírito de vida que era contra nós. E ele fala que constava das ordenanças, aquelas ordenanças do santuário. Quando um pecador pecava, ele trazia um cordeirinho na frente do sacerdote. Ele, com a faca, sangrava aquele cordeiro, aparava aquele sangue. O sacerdote levava para o santuário, aspergia o santuário. E o pecador, ao ver aquele animalzinho se contorcendo as dores da morte, ele entendia, claro, eu pequei, mas o cordeiro acabou comigo. Essas eram as ordenanças do santuário. E quando Cristo veio, que se entregou na cruz, ele como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como já escrito em João 29, nós não precisamos mais sacrificar com Cristo, ao se entregar na cruz, ele rasgou-nos o débito. Aquela promissória que nós tínhamos assinada, aquele débito para com a lei de Deus, foi pago na cruz. Eu e você não devemos mais nada. A lei de maldição que era contra nós, esta foi abolida. Mas a lei como princípio jamais muda. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê, irmãos? Não se pode guardar só lei. Mas o que hoje a maioria das igrejas fazem? Guarda 9 mandamentos, pega o quarto, joga debaixo do tapete. Não, esse aqui foi bom. Jogam toda a lei de Deus por terra no carro do quarto mandamento. Aí vão querer argumentar o que não tem argumento
querem empurrar de goela abaixo do cristianismo que o domingo agora é a objeção. E que o sábado passou, que o sábado é coisa do judeu, que o sábado é coisa do santuário. Mas por que só o sábado? Por que só ele? Por que Cristo só cancelou o sábado? Se Cristo deu um exemplo, pulou no sábado, ia à sinagoga no sábado, Paulo guardava o sábado. Não, Paulo passou a guardar o domingo do Novo Testamento. Paulo está isso ali, e mostra. Não, lá em Atos 7, Paulo se reuniu com o cristão, no primeiro dia da semana, compartilha o pão. Mas leia o contexto. Quando Paulo se reuniu com a igreja para repartir o pão no primeiro dia da semana, o texto segue. Mas ia viajar no dia seguinte. Qual é o dia seguinte após o domingo? Segunda-feira. Paulo, em momento algum, disse aos irmãos que o domingo era dia santo, que o domingo, primeiro dia da semana, era o dia santificado. Não. O próprio apóstolo Paulo, Atos 17, Atos 18, Atos 16, mostra o apóstolo Paulo guardando o sábado em território pagão, irmãos. Enquanto eles desprezam mais de 200 textos que falam do sábado, deixam de lado, se apoia em apenas 1, 2 textos, ou 3 textos da Bíblia, para vir o assunto da Bíblia. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. João, anos depois da cruz. Uma vez eu perguntei para o pastor evangélico, irmão, você disse que a lei foi abolida. Tudo bem, é o pensamento de vocês. Mas como é que Paulo, João, vários apóstolos iam escrever um assunto anos depois, um assunto que não tinha mais sentido? Se a lei, porventura, tivesse sido mesmo abolida, por que Paulo ia tratar desse assunto, irmão? Um assunto que não tinha mais sentido, que não tinha mais relevância, que não era mais importante? Claro que não. Não faz sentido. Vou passar. Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado contra a mulher, contra a igreja, e foi travar guerra contra o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É contra esse povo que o dragão está irado. E se porventura a lei de Deus houvesse passado, não tivesse mais em vigência, por que é que o diabo está irado contra esse povo? Por quê? O povo que guarda os mandamentos de Deus, os mandamentos de Êxodo 20, os 10 mandamentos, não apenas 9, como se ensina lá fora. E essa passagem aqui está justamente tratando da igreja verdadeira. Outro dia eu vi um padre pregando, um padre católico, pregando esse sermão a respeito desse tema aí, ele dizendo que aí era a ascensão de Maria. Que esta mulher aí, que dá luz ao varão, é a ascensão de Maria dos céus. E muitos acreditam em você, nessa heresia. Aqui não está falando de Maria, está falando da mulher, que é representada na terra pela igreja, e que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que é o testemunho de Jesus. Está lá em Apocalipse 19, 10. É o que Espírito. Que nessa igreja ia ser derramado o dom profético. E a nossa igreja tem a imagem de nós. Nós cremos que fomos Deus a nossa igreja. Que é o Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E essa passagem aqui do Apocalipse 14, ela está centralizada na questão da adoração à besta e sua imagem. Porque João diz no verso 6, aquele que adora a besta e a sua imagem recebe a marca e vai prosseguindo. Aí ele encerra com esse verso. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. Porque a besta, ela vai querer implantar sua própria lei. Deixar a lei de Deus de lado, se exaltar a lei do homem. E aqui está Daniel. 600 anos antes de Cristo. Deus mostrou a este homem que viria poderes, que iria pisar na lei. Já estamos aqui, o X pequeno. Ele falará como o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos, que é o calendário, e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Onde está isso? Vamos para Daniel 7,5. Daniel falando de quem? Está para o segundo ano. Que esses poderes eclesiásticos iriam misturar a verdade com ele, para distorcer a mente das pessoas, para pregar lá fora uma mensagem que não está de acordo com a palavra, jogar por terra a lei de Deus, pisar nas verdades, pontos que são vitais da palavra de Deus. E aqui Daniel
anos antes da cruz. Deus mostrou para ele que esses poderes viriam. Aí quando você pega os 10 mandamentos de Êxodo 20 anos, e pega o catecismo da Igreja Católica, você pega dois. Eu tenho o catecismo da Igreja Católica, que eu estudo por ele. Está lá, nítido. Segundo mandamento, que proíbe adorar a imagem, subtrair. Não existe no catecismo. O quarto, mudado para o terceiro, manda guardar domingos e festas. E o 10º, transformar domingos. Perceba, irmão, 3 mudanças foi feito na lei. Aí perceba, meus irmãos, a verdade da transformação. Olha onde o diabo foi mexer. Na única parte que Deus escreveu para o seu próprio Deus. Vou passar. Daniel 8,12. O exército que foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões lançou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Falando do mesmo poder. Que o catolicismo romano, junto com seus poderes eclesiásticos, iriam jogar a verdade de Deus por terra. Iriam fazer e prosperar. Só, irmãos, que eles vão prosperar por pouco tempo. Jesus Cristo está voltando. E vai cobrar com rigor esses que esses que pregam por aí que a lei foi cumprida. Esses que pregam uma graça que para mim é uma desgraça. Irmão, você acha que se a lei de Deus tivesse sido abolida, para que Cristo teria vindo morrer na cruz? Para quê? Porque ele veio para nos salvar do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Cristo iria prestar-se no papel desse, descer do céu, deixar o céu, vir para cá, morrer aqui, sofrer tudo que ele sofreu para a lei ser abolida, irmãos. Não faz sentido. Essa é a estratégia satânica, a estratégia do diabo. A distorcer as escrituras. Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo-se paz. Muitos pegam esse texto aqui, ó, Cristo aboliu. Muitos, já vi muitos que estão sem esse verso aqui. Mas qual foi a lei que Cristo aboliu da carne? A lei que era contra nós, a lei de sacrifício de animais, irmãos. A lei que Cristo aboliu, a lei dos mandamentos, eram as ordenanças do santuário. Hoje eu e você não precisamos matar cordeiro, não precisamos ir ao sacerdote e confessar os nossos pecados, porque nós temos um sumo sacerdote que está no santuário celestial, intercedendo por cada um. Hebreus 8:2. Quando Cristo aboliu na carne os mandamentos da forma de ordenança, eram aquelas leis do santuário, aquelas leis de sacrifício. Agora, se dissesse assim, Cristo aboliu na carne a lei dos 10 mandamentos, aí eu ia concordar com eles. Mas não é assim. A lei dos mandamentos de ordenança. Eu quero ler um texto com você agora, vamos abrir a Bíblia? Não abrimos a Bíblia hoje. Abra sua Bíblia em Romanos 10:34. Esse é um dos textos também mais mal interpretados hoje no mundo cristão. Romanos 10:34. Irmãos, esse verso aqui, nas mãos daquele que diz que a lei foi abolida, ele é um texto-chave. Não é Romanos 10:34, não, é Romanos 10:14. Aquele que falou, porque o fim da lei é Cristo. É o 4, né? Romanos 10:4, né? Pronto, perdão. Romanos 10:4. Esse verso, nas mãos daquele que diz que a lei foi abolida, ele é o texto-chave. Aqui, Paulo diz, né? Porque o fim da lei é Cristo, para toda a justiça daquele que crê. Aí o cara pega, pronto, o fim da lei é Cristo. Mas ele não leu o contexto. Quando Jesus diz, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo aqui que é o fim de acabar. Ele está dizendo que a finalidade da lei é nos levar a Cristo. Mas muitos pegam esse verso isoladamente, fora de contexto. Ah, está aí, o fim da lei é Cristo. A lei não existe mais.
Mas em outras Bíblias, em outras traduções, diz que o objetivo da lei, a função da lei, é nos levar a Cristo, porque só Ele é capaz de nos justificar. O próprio apóstolo Paulo fala, mas não somos justificados pelas obras da lei. Não é por obras, mas pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Vou passar. E aqui está, irmãos. Este homem, pastor adventista, o Ian Smith, ele diz assim: para mudar a lei de Deus, o homem deveria ascender ao céu, destronar Jeová, passar pela guarda dos anjos, em direção ao templo sagrado, arrancar o propiciatório da arca e com seu pretenso dedo onipotente mudar a escrita das tábuas do Espírito. Isso aqui, irmãos, é o quê? Você acha que o homem tem condição de entrar no céu? De arrancar de lá, destronar Deus, o Pai? Passar pela corte dos anjos e mudar a escrita das tábuas? Impossível. Irmãos, eu quero encerrar com vocês o nosso estudo de hoje. Abra aí em Jeremias. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. Para adiantar, nós vamos ler apenas o verso 33. Jeremias 31, versículo 33. Aqui em Jeremias ele vai dizer para nós onde é que Deus vai mandar nós guardar a sua lei. Não mais em pedras, não mais nas tábuas de pedra. Mas Jeremias vai responder para nós. Jeremias capítulo 31, versículo 33, é o que ele diz, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Onde é que Deus quer escrever a sua lei, irmãos? No seu coração. Não mais em tábua de pedra, mas na tábua do coração. Quando ele diz aqui que Deus quer imprimir a sua lei nos nossos corações, em nossa mente, é porque a lei de Deus, ela é chamada de lei da liberdade. O apóstolo Tiago, anos depois do Calvário, ele diz, olha, nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade, a lei não é para prisioneiros. A lei é para nos libertar, para nos proteger. Porque quando a lei diz não mate, ela está me protegendo, eu não posso tirar aquilo. Quando a lei diz não cobiça, eu não posso cobiçar aquilo que não é dele. Quando a lei diz não adultério, eu não posso trair a minha esposa. A esposa não pode trair seu marido. Com a lei, ela só nos protege, irmãos. Quando a lei diz, olha, não roube, eu não posso escutar aquilo que não é dele. Quando a lei diz, honra teu pai e tua mãe, eu não posso maltratar meu pai e minha mãe. Quando a lei diz, não cobiça aquilo que não é seu, a casa de teu próximo. Quando a lei diz, não mate, não adultere, você está nos protegendo, queridos. A lei de Deus ela é o caráter, o próprio caráter de Deus. Porque Ele mesmo escreveu. Mas infelizmente, irmãos, tem sido ataque do inimigo. Tem sido uma expressão de ataque do diabo. Porque ele quer tirar da mente das pessoas que as pessoas são salvas pela graça e não precisam mais guardar a lei. Irmãos, estão transformando a graça de Jesus Cristo. Eu chamo várias vezes lá que muitos de graça. Porque se eu sou salvo pela graça e a lei foi abolida, não é mais graça. É isso que o inimigo tem tentado essa estratégia. Mas nós vimos tantos textos, tantos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Claro que há muitos outros textos que falam nesse assunto. A lei de Deus não foi mudada. A lei de Deus não pode ser alterada. Porque se eu tiro a lei de Deus, eu tiro completamente o poder da felicidade. Eu sou salvo pela graça, mas sou salvo do quê? Pecado. O que é pecado? Mas Deus tem um povo sincero. E sabemos, irmãos, que no final dos tempos, nós que guardamos a lei de Deus, não para ser salvos, é porque já fomos salvos, nós vamos ser alvo do fúria dos inimigos.
Porque a besta, o papado, ele vai querer impor na sua própria lei. E vai querer pisar na lei de Deus. A gente vê já em vários irmãos postando no grupo essa questão do Papa insistir na questão do clima. Insistir na questão de um dia para a família. Que o planeta precisa parar. Que a terra precisa parar. Que nós estamos destruindo a terra, estamos destruindo a nossa casa. E aí vai entrar a questão do domínio. A lei de Deus será invalidada. E a lei do homem será exaltada. Nós iremos fazer, meu. De que lado nós vamos ficar? Do lado da verdade ou do lado da mentira? Do lado da verdade. Porque os que vão ficar do lado da verdade, que vão triunfar daquele rei, é aqueles que irão receber a coroa da vitória. É aqueles que irão morar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Mas quando a verdade de Deus, irmãos, é exaltada, o inimigo se levanta. E ele vai se levantar com mais fúria no mundo. Vai usar esses poderes para oprimir o povo. A irmã White fala que aqueles que não se aceitarem as reivindicações do papado irão sofrer o quê? Restrições. Somos nós. Somos nós. Que iremos ser perseguidos. Que vamos ser desprezados por não concordar com o que eles estão pregando lá fora. Mas é assim, meu irmão. Jesus Cristo fala o quê? O meu nome terá outras pessoas. Mas tem bom ânimo vencido. E se Cristo venceu, nós também iremos vencer. Mas nós temos que ficar do lado da verdade. Que Deus abençoe.